Chegamos hoje na lição de número 6, aqui da classe dos adolescentes, onde nós estamos abordando neste terceiro trimestre da CPED em 2024 sobre o tema O Apóstolo Paulo, o Grande Missionário. Na lição de hoje, lição 6, nós vamos estudar sobre o Concílio de Jerusalém, uma abordagem interessante sobre o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E claro, você que está chegando por aqui, se inscreve no canal e envia essa aula para mais alguém estudar conosco a palavra de Deus. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica. Está em Atos 15, versículos 7 ao 12 e depois versículo 19. Apresenta também a mensagem que está em Romanos 10, 12, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Lembra que de segunda a sexta eu estou por aqui ministrando aula para você, tanto pelo YouTube como pelo Spotify também você pode alcançar e ter acesso ao nosso material. Toda quinta-feira, encontro da classe dos adolescentes, onde você pode ter acesso a essas aulas. Eu já gravei essa lição em 2022, ela retorna agora, fiz uma edição, vou trazê-la novamente, ficou muito boa para a tua edificação. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. A nossa abordagem bíblica hoje sobre a vida do apóstolo Paulo passa por Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 15. Quando nós analisamos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você precisa entender que Paulo agora não é mais um novo convertido. Ele já tem uma experiência cristã, ele já tem uma caminhada de fé aqui, até mesmo nas suas viagens missionárias. A primeira viagem missionária do apóstolo, que nós já estudamos, ela é uma viagem que é marcada na região da Galácia. Que Galácia é essa? A Galácia do Sul, que envolve aqui algumas igrejas. Pega aí o nome das igrejas: Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Então você percebe que essas igrejas estão envolvidas. Você pode acrescentar também a Psídia. Dentro desse contexto, você percebe que a Bíblia traz também uma carta escrita para a Galácia. Essa carta é conhecida como a Carta aos Gálatas. E essa carta aos Gálatas foi o primeiro documento escrito pelo apóstolo Paulo. Esse documento, se você não sabe, é o primeiro registro do Novo Testamento. Você sabia que o Novo Testamento ele não está organizado de forma cronológica? O primeiro texto escrito do Novo Testamento não foi nenhum evangelho, mas foi essa carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos da região da Galácia do Sul, conhecida como a Carta aos Gálatas, que trata sobre os assuntos que são desenvolvidos especialmente em Atos capítulo 15. O que está acontecendo em Atos 15? A igreja se reúne, os apóstolos se reúnem para poder tratar sobre um assunto muito importante que muda a direção da igreja, que marca a igreja também. Que assunto é esse? É o assunto de integrar agora na comunidade da fé, que era formada por judeus, os gentios. Esses gentios, sendo agregados agora na igreja cristã, eles precisavam agora entender como funcionava a igreja cristã. E essa igreja cristã, que é formada por judeus inicialmente, discípulos judeus, também precisava entender exatamente sobre a liberdade cristã e a fé em Jesus. Por quê? A gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Na cultura do Novo Testamento, quando uma pessoa se convertia a uma religião, especialmente ao farisaísmo ou ao judaísmo, essa pessoa tinha que se render às crenças da religião. Fazer a prática da circuncisão, da guarda do sábado, todos os ritos religiosos. Só que Paulo, nessas viagens missionárias, ele passa a pregar a fé em Jesus como o principal fator dessa crença em Cristo, ou seja, essa fé que influencia a cultura. E isso quer dizer que Paulo começa a pregar, e isso também passa a ser ensinado pelo próprio Deus ao apóstolo Pedro, que as pessoas de nacionalidades diferentes, que no caso aqui são gentios, também poderiam ser alcançados pela salvação somente pela fé. Não haveria necessidade agora de seguir os ritos judaicos. Eu estou falando de ritos, tá? Esses ritos pregados pelo judaísmo. E Jesus agora nos ensina, a partir dessa perspectiva, tanto na revelação que ele dá para Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, como também usa a vida de Paulo,
para demonstrar que a fé é o principal fator da crença na salvação em Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso que Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja é importante. Muitos historiadores biblicistas chegam a dizer que esse fator, esse evento que aconteceu em Atos 15, aconteceu no ano 50 da era cristã. Tem até essa data que marca isso. Então você percebe essa narrativa histórica sendo construída sobre a importância de acreditar em Jesus pela fé. E a partir disso, Paulo então escreve o primeiro documento. Conforme alguns autores biblicistas, olha, tem gente que entende, eu preciso deixar claro, isso aqui também é a nível de introdução, tem gente que entende como F.F. Bruce, que trabalha, que as primeiras cartas escritas por Paulo foram 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Mas tem pessoas que trabalham como Don Carson e outros autores biblicistas, e eu sigo essa linha, que acreditam que a primeira carta escrita do Novo Testamento é Gálatas, exatamente pelo teor e o conteúdo dessa carta. Após Gálatas, vem então 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. É muito perto aqui a linha de transição. E essa carta aos Gálatas é um documento que rodeia então a região. E esse documento fala agora sobre o princípio da liberdade cristã, de viver Cristo pela fé, da verdadeira religião em Jesus. A partir dessa perspectiva, eu espero muito estar ajudando você, trazendo clareza, tá? E se eu estou te ajudando, deixa teu comentário aí, porque esse comentário também me ajuda. Coloca de onde você está assistindo a gente. O primeiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: quem pode servir a Deus? Vamos trabalhar isso com você em sala de aula. Quando nós analisamos, especialmente a partir da perspectiva agora do primeiro ponto, nós entendemos, na narrativa bíblica de Atos dos Apóstolos, que o Evangelho, a pregação sobre a salvação em Jesus Cristo somente, ela avança as fronteiras. Isso quer dizer que os discípulos, os apóstolos de Jesus, obedeceram à ordenança de Cristo, que está escrita lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Ou seja, o Evangelho, ele sai de Jerusalém, ele alcança Samaria, como nós estudamos lá no capítulo 8. Ele agora, através da vida de Paulo, nas viagens missionárias, esse Evangelho agora alcança o mundo antigo, começa a avançar agora em direção à Macedônia. E à luz das Escrituras, nós percebemos que o Evangelho agora passa a influenciar diversas culturas. Quando você começar a ler Atos dos Apóstolos, a partir da leitura do capítulo 13, você vai perceber que a Igreja de Cristo ela avança em viagens missionárias. A primeira viagem do apóstolo Paulo é uma viagem que alcança a Galácia em si, a Galácia do Sul, que envolve aqui diversas igrejas: Antioquia, Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, 5 igrejas que fazem parte dessa comunidade. Paulo então prega o Evangelho, essas pessoas aceitam a fé e são impactadas. Na segunda viagem missionária que nós vamos estudar, você vai perceber que ele agora vai em direção à Macedônia, o mundo grego. E aí nós percebemos o Evangelho ganhando as fronteiras, e essas fronteiras sendo alcançadas por Jesus no mundo antigo, só analisando Atos. O objetivo do Concílio de Jerusalém é exatamente para poder determinar como esses novos irmãos que estavam sendo alcançados pela fé deveriam seguir a Jesus, porque eles não estavam se convertendo ao judaísmo. Se converter ao judaísmo era necessário circuncisão, guarda do sábado, não. Eles estavam se convertendo a Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus. E a partir dessa perspectiva, nós entendemos que o concílio ele traz aqui exatamente a orientação dada por Deus aos apóstolos para poder orientar esses irmãos agora a ter uma nova vida cristã, uma orientação sobre o discipulado. O apóstolo Pedro ele também tem uma revelação de Deus sobre essa nova vida cristã. Quando você lê especialmente Atos capítulo 10, Deus traz uma revelação sensacional para ele a respeito de Cornélio, que é impactado também pela presença de Deus e é batizado com o Espírito Santo. Quem é Cornélio? Cornélio é um centurião romano que se converte à fé. Então nós vamos perceber, especialmente aqui,
que a fé em Jesus é o marco principal sendo apresentado no Concílio de Jerusalém. Agora tem um detalhe. A nova vida cristã, sendo orientada a partir do Concílio de Jerusalém, requer agora uma vida de santidade a Deus, renúncia ao pecado, ao que é errado. É isso que o Concílio ensina, tendo agora liberdade em Cristo e não libertinagem. A liberdade em Cristo agora te orienta a servir a Jesus dentro da cultura que você está inserido, não se envolvendo com o pecado, mas entendendo que a tua cultura agora é para a glória de Deus, é para a exaltação de Deus. E é a partir desse concílio que Paulo, então, tem essa atitude de escrever para os irmãos da Galácia, especialmente a carta aos Gálatas, orientando esses irmãos sobre a verdadeira fé em Jesus. Isso porque muitos judaizantes estavam indo nas igrejas que Paulo havia abrido e estavam ensinando outro evangelho, o evangelho que era praticamente um evangelho judaizado. E Paulo agora trata sobre esse assunto também, sobre a importância de servir a Jesus de todo o seu coração. A outra pregação estava ensinando que as pessoas, para obter a salvação, teriam que se circuncidar, guardar os ritos judaicos. Paulo diz, olha, para aceitar Jesus é necessário fé. E é isso que é abordado no concílio. A lei, ela aponta para Cristo e a salvação em Jesus é o principal fator do concílio em Jerusalém. Eu espero mesmo estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, deixa teu comentário aí. Por gentileza, faça isso e envie essa aula para mais alguém ser alcançado por Jesus. Avançando, o segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: o que se deve fazer para servir a Jesus? O Concílio de Jerusalém estabelece agora o estilo de vida cristã, ou seja, a conduta cristã, a maneira de servir a Deus. Essa conduta cristã não estava presa, escravizada à religiosidade judaica. Mas essa conduta cristã agora, ela tem como base, por exemplo, o Cristo, ela tem como base a fé, a graça de Deus, a santificação. E o Concílio de Jerusalém passa a nos ensinar agora sobre a maneira de servir a Deus de todo o nosso coração. Isso fala do nosso compromisso com Deus, da nossa vida agora em servir a Cristo, compartilhar o amor, a fé. Esse concílio, então, fala dessa liberdade cristã de servir a Deus. Quem é que está presente nesse concílio? Os apóstolos. Os apóstolos, então, determinam, trazem, então, essa orientação para a igreja cristã, para que essa igreja agora seja uma igreja que viva para a glória de Deus. Dizendo também que aquele que é judeu permaneça com os ritos judaicos. A partir desse entendimento, aquele agora que aceita a fé em Jesus, a partir da sua cultura, pela fé em Cristo, agora abandone o pecado, rejeite a mentira, rejeite a depravação e agora passa a ter uma vida santificada para Deus. Isso quer dizer que o evangelho vai além da cultura e ele transforma vidas para a glória do Senhor, sem rejeitar a cultura. E essa cultura agora passa a ser vista como algo bom que exalta a Deus de todo o coração. Avançando, vamos observar agora, especialmente o terceiro ponto da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as organizações das doutrinas da igreja. A doutrina cristã, ela passa a ser estabelecida, especialmente organizada a partir do Concílio de Jerusalém. A partir do Concílio de Jerusalém, passa a ser descrito especialmente que a fé em Jesus ela é fundamental. Obedecer às Escrituras também é. Entender especialmente que os ritos judaicos não promovem salvação, mas compreender agora que o sacrifício de Cristo, que a morte e ressurreição de Jesus é o principal fator da fé cristã. O Concílio de Jerusalém, então, ele traz esse sentido de obedecer a Cristo de todo o coração. O Concílio de Jerusalém, a partir da leitura do capítulo 15 de Atos, nós percebemos que esse concílio traz fatores sobre a crença em Jesus pela fé, esse viver conforme a vontade do Espírito de Deus, ser guiado a partir da doutrina dos apóstolos. Essa doutrina, o partir do pão e as orações, também traz esse envolvimento, sendo compartilhado também com os novos cristãos, abandonando a depravação, a imundície, tudo aquilo que é visto como
pecado e agora passa a ter uma vida santificada para a glória de Deus. Então o concílio ele traz um marco e ele traz um avanço também para a igreja no compartilhar da salvação em Cristo. E eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, tem muita gente fazendo isso e eu fico feliz em repostar com você. Deixa aí teu comentário, teu likezinho, se inscreve também no canal porque me ajuda, tá? Em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida, para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo agora. Você pode aceitar Jesus como seu Salvador, deixando um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Tem vidas aceitando a Cristo aqui, eu fico feliz por isso. E o nosso objetivo com esse canal é edificar vidas para a glória de Deus. Como dica de leitura, para você que se interessou pelo assunto da aula de hoje, eu quero trazer alguns textos da editora ABU e da editora Shed. O primeiro texto, esse texto aqui, é a Mensagem de Gálatas, escrito por John Stott. Vale a pena você ter esse material em mãos, é da editora ABU, para você entender um pouco mais sobre a Epístola aos Gálatas. Muito bom esse texto, esse material para te edificar. Também quero indicar o texto Atos dos Apóstolos até os confins da terra, para você analisar aí, de John Stott, o capítulo 15. Muito bom esse texto também, para edificar a tua vida em Jesus. Outro texto que eu quero indicar para você é do F.F. Bruce, sobre Paulo, o apóstolo da graça, para você continuar analisando com a gente aqui a respeito da vida e obra do apóstolo Paulo. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre a segunda viagem missionária. Um beijo no teu coração e você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.